cima do banco assim, vendo o que entrava na igreja, né? E orando nada. Aí o Espírito Santo não vai interagir, não. Mas a palavra é outra. É Lucas 5. Você que tem a palavra de Deus, capítulo 5, versículo de 1 ao 6. Eu vou ler de 1 ao 6, mas eu vou meditar só no versículo aqui, só no versículo 5 aqui. Se for pegar versículo por versículo aqui, nós vamos até meia-noite, porque Deus vai dando mensagem, vai dando palavra, e eu gosto de ser, pelo menos a minha parte como ser humano, eu gosto de ser prudente. Claro que às vezes, o Espírito Santo não tem relógio, mas nós temos. Né? Capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando Jesus, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele, quem? Jesus, junto ao lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia. Que, na verdade, não é nem mar. Não é um lago, na verdade, que é um lago muito grande, então dizem mar, mas não é mar, é um lago. E não é nem mar, porque é água doce, não é água salgada. Na Bíblia também aparece como Tiberíades. É tudo mesmo, mar da Galileia, Tiberíades. Versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Olha só, acabei de falar. A praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles quem? Os barcos, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém. Versículo 6, para terminar aqui. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Amém. 5 coisas eu observei aqui no versículo, principalmente no versículo 5. Só no versículo 5. 5 pontos. Primeiro, o desânimo. O desânimo ele não pode existir. Mas o desânimo ele é natural. Sim, é natural do ser humano. Ou você pensa que sempre, na minha vida toda de igreja, sempre tive disposto a vir na igreja. Não! Não adianta tentar enganar, agradar a igreja. Não, nunca. Não, claro, tem momentos que chegava cansado, dava vontade de ficar em casa, muitas vezes ficava mesmo. O desânimo ele é natural. É natural do ser humano. E ali no versículo 5, respondendo Simão, disse-lhe: olha aqui, Simão Pedro, ele desanimou. Porque ele disse aqui: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhando. Ou seja, ele estava desanimado, claro. Não, eu não vou pescar mais, eu vou sair daqui. E quantas vezes nós temos desânimo na nossa vida? É natural, ou seja, faz parte do ser humano. Não adianta nós tentarmos ser aqui pessoas falsas, hipócritas. E nós vemos muito isso nas igrejas evangélicas. Pessoas hipócritas, às vezes está mal da vida, diz: não, na minha vida está uma beleza. Não está não, Senhor. Tem que mudar esse quadro. Eu não aceito meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, aquele vizinho maconheiro, aquele vizinho lá da macumbaria. Faz uma revolução. E aí chega na igreja: minha vida está uma beleza, só bênção. E a pastora pede para alguém contar a bênção, fica meia hora aqui, não vem ninguém contar a bênção, né? Não tinha 1000 bênçãos para contar? Mas o desânimo ele é natural. Só tem um detalhe, igreja: o desânimo não pode ser normal. Aí tem diferença. Você pode ficar desanimado, é natural, mas não pode ser normal na tua vida.
Tem pessoas crentes na igreja, e a irmã falou aqui agora há pouco, e eu observei, que tem pessoas que estão na igreja, eu não estou de maneira nenhuma pegando o exemplo dela, mas tem vários exemplos, de pessoas que estão na igreja e estão desviadas. Às vezes pensava que pessoas desviadas só para fora da igreja. Não! Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão desviadas da palavra de Deus. E a gente pensa, está desviado, não veio na igreja. E daí? Às vezes tem pessoas dentro da igreja que estão desviadas. Diga misericórdia, Senhor. Graças a Deus pela jovem que, em tempo, o Espírito Santo bateu com certeza na mente dela. Porque quando o Espírito Santo, falei aqui antes, começa a incomodar, significa que está temendo a Deus. Temer não no sentido de ter medo. Temer no sentido de zelar, se preocupar com as coisas de Deus. Porque temer a Deus, no sentido de medo, é diabólico. Porque a Bíblia condena esse tipo de medo. Que Deus não é um Deus carrasco. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Ou seja, a misericórdia de Deus. Então, se pode falhar, falha sim. Pede perdão e Deus perdoa, porque a misericórdia dele é longânima. Então, o desânimo, ele é natural, mas não pode jamais ser normal. Porque tem gente que às vezes pega uma doença. Para ele já é normal. É normal ser desanimado. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Tudo bem? Mais ou menos. Mais ou menos. Outro culto, mais ou menos. Mais ou menos. Tá bom? Mas graças a Deus por você que está aqui, porque você não tem esse desânimo espiritual. A luta é grande? Sim, muitas vezes é grande. Mas você vem e glorifica a Deus. Às vezes está doendo o teu corpo, mas está sentindo a presença de Deus. Está sentindo dor física? Sim, é verdade. Mas está sentindo também a presença do Espírito Santo. Agora mesmo estava fazendo um negócio lá em casa e passei o estilete aqui no dedo. Acho que não está latejando sim, mas estava tocando a guitarra aqui. Muitas vezes aconteceu coisa aqui que estava sentindo na pele a dor, mas estava louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Cirurgias dentárias, vim aqui falar para a igreja, não posso cantar hoje, porque minha boca está inchada, pastor, põe outro. Não. Louvado a Deus. Já falei depois de um ano. Passou. E até hoje me incomoda isso lá dentro. Tem duas próteses, uma em cima e outra embaixo, que até atrapalha até para falar. A dicção atrapalha. Tem palavras que às vezes eu não consigo falar direito, tem que trocar por outras palavras. Tem que trocar por sinônimos. Porque tem palavras que às vezes não sai direito por causa das próteses dentais. Mas nem por isso eu desanimo. Porque Deus ele usa justamente aquelas pessoas que são deficientes em alguma coisa. Tem exemplo na Bíblia? Claro que tem. Moisés, tem Jeremias. Então o versículo diz ali, e respondendo Simão disse, Jesus, olha, nós trabalhamos a noite toda, a madrugada inteira, e você pensa que trabalhar no mar é brincadeira, irmão? Você pensa que pescador, a vida de pescador é brincadeira? Hoje até pode ser, mas imagina naquela época não existia nada que existe hoje. Lá em alto mar, sabe que é alto mar? Não é na praia, lá em alto mar. Uma escuridão total, você não vê nada, absolutamente nada na frente, sujeito a tempestades, sujeito a vento forte, e os pescadores têm que sair toda noite, de madrugada, para pescar, e não pegou nada. Não é natural do ser humano ficar desanimado? Sim, era natural para Pedro ficar desanimado. Mas quando Deus tem um propósito na vida do João, da Maria, do fulano, do ciclano, Ele faz acontecer o impossível na tua vida. Outra coisa, primeiro foi desânimo. É natural? Sim, é natural, mas não pode ser normal, não pode ser costumeiro na vida do crente, não. Segundo ponto, então, eu falei 5, né? Sinceridade. Ser sincero na presença de Deus. Ser sincero daquilo que Deus fez e aquilo que Deus não fez. Tem pessoas na igreja, não só aqui, mas na maioria das igrejas, que querem, parece que dar uma ajudinha para Deus.
Deus não precisa de ajuda, não. Se Deus fez, ele fez. Se não fez, é porque não quis. E tem pessoas, não, mas Jesus, ele curou a metade, só não curou tudo. Daí eu fui no médico, ele me deu uns medicamentos, e daí Deus fez a obra. Deus usa os médicos, tá? Deus usa o medicamento, usa o medicamento. Mas quando Deus faz uma providência divina, Ele não usa nada, é somente a tua fé, diz a palavra de Deus. Mas quem alcança isso, pregador? Não é a maioria, claro que não. A fé sobrenatural é para poucos. A fé sobrenatural é aquilo que você não tem explicação. É aquilo que se diz, eu dei uma ajudinha para Deus. Curou isso aqui, mas eu tomei isso, tomei aquilo, e depois fui para o joelho e orei. Glória a Deus por isso, amém? A medicina ajudou e Deus ajudou. Mas não foi só um. Agora, aquela pessoa que tem fé, aquela pessoa que tem um diferencial de fé, que já teve um encontro, chegou num nível, num patamar de fé, que ela determina na oração o que ela quer. E ela tem o poder, sabe, igreja? Os irmãos não se escandalizam com isso, mas isso pode. Essa pessoa que tem fé, ela tem poder até de fazer uma oração para estragar a vida da pessoa que falou dela. Claro que ela não vai fazer isso, mas ela tem poder. Então, eu ouvi numa pregação do pastor uma vez que teve uma irmã que falou dele, ele só colocou aquela irmã na presença de Deus. Senhor, é contigo. E a irmã pagou um preço caro. Você não vai orar para amaldiçoar a pessoa, não. Você coloca na presença de Deus, e Deus resolve. Se ela for merecedora de bênção, vai receber bênção. Se não for merecedor de bênção, Deus vai ter com ela. Você não está desejando isso, está colocando nas mãos de Deus. Por quê? Porque você tem fé para isso. Ou você pensa que não sofri quantas afrontas na igreja, e por isso eu desanimei, como diz a palavra, que não. Colocaram no banco, quem sabe muitos já ouviram esse testemunho aqui, colocaram no banco uma vez, na igreja que eu congregava, por uma irmã que não gostou da minha pregação, porque não tinha título nenhum, e na época não tinha mesmo, era só um membro da igreja, e ela não gostou da pregação. Não, pastor, porque você coloca aquele irmão lá que não tem nem cargo de pastor, não é presbítero, não é diácono. Eu não gostei da palavra dele, porque não colocou o meu irmão lá que é presbítero, tinha um irmão dela que era presbítero. E o pastor ouviu a voz de Satanás, e me colocou no banco. Eu me revoltei contra a igreja, falei, não, fui para o banco. E depois Deus me usou muito mais ainda, que eu tive que orar por aquela mulher que falou contra mim. Na verdade não foi contra mim, mas foi contra a palavra de Deus. Ela pagou um preço alto, e depois tive que orar meses, quem sabe, não sei se anos depois, na congregação que eu dirigia, eu tive que orar por ela e pelos filhos dela, que estavam passando uma luta terrível. Uma vez fiz um negócio com um rapaz que perdi dinheiro, é verdade, perdi dinheiro. Mas eu coloquei na presença de Deus, aquele rapaz, Senhor, é contigo. E aquele rapaz, um dia bateu em casa. Olhei, era justamente aquele rapaz que tinha dado golpe em mim. O que eu fui pedir? Oração. E se você não é um servo de Deus, se você não é uma filha de Deus, o que você vai fazer? Você me enganou, você fez perder dinheiro, agora vem pedir oração para mim? Aí eu estava não sendo filho de Deus. Estava colocando por terra tudo aquilo que eu aprendi na palavra. Orai pelos vossos inimigos. Sinceridade, Pedro foi sincero, Mestre, nós não pegamos nada a noite toda. Fui sincero. Eu poderia até dizer, não, nós pegamos alguma coisa aqui. Não, ele foi sincero, não pegamos nada. Pronto. Ou você pensa que eu recebi tudo daquilo que eu pedi a Deus? Não. Recebi sim alguma coisa, mas muitas coisas eu recebi. E por isso desanimei? Não. Continuei na luta, continuei na batalha. Pedro foi sincero, disse, olha, não pegamos nada. Senhor, eu fiz aquela campanha ali na igreja da pastora, mas não recebi. Mas tem pessoas que pensam diferente. Tem pessoas que elas são papa-benção. Tem o papa lá em Roma e tem o papa-benção na igreja. Só vem para o papa-benção se receber, amém. Mesmo se não vem. E se não receber, daí que não vem mais. Fiz a campanha lá naquela igrejinha lá do Faxinal, que tem meia dúzia de gato pingado lá, e não recebi. São muito fraquinhos, não vou mais lá. Está
falando contra a igreja? Não, está falando contra. E daí ele recompensa. Segundo ponto, então, sinceridade. Terceiro ponto, fé. Agora sim. No mesmo versículo 5. E respondendo, Simão disse: Mestre, havendo pregado ou trabalhado toda noite, nada apanhamos. E agora vem a fé. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluia. Olha, Senhor, eu não consegui isso, eu consegui aquilo, mas eu vou continuar. Eu gostei daquela igreja, eu gostei dos louvores, eu gostei da mensagem, falou comigo. Eu não recebi aquilo que eu pedi, Senhor, mas eu vou continuar, porque a tua palavra entrou no meu coração. Isso chama-se fé. E quando surgiu a fé, a Bíblia diz que a fé vem como? A fé vem através do mundo de café, tem café. E tem crente que tem pouca fé. É igual um coador, é de pouco café, colocar o café. A fé, a Bíblia dá resposta para tudo. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o que? Comédia? Ouvir isso, ouvir aquilo? Não. Ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra, em outras traduções diz da palavra, ou através da palavra, ou seja, é da palavra de Deus. Vem a fé na tua vida, diga amém. Quando você diz amém, você está dando uma bofetada na cara de Satanás, porque você está sendo ali um crente fiel, uma crente fiel que está crendo na palavra. Você não está olhando ali quem está pregando. Nós temos que tomar muito cuidado com quem vai pregar e quem vai cantar na frente. Não importa quem está pregando, você vai ouvir a palavra. Mas eu falo português errado. Mas faz isso, faz aquilo. Ainda essa semana eu vi um vídeo que o crente nem deveria compartilhar de uma irmã cantando na igreja, e as críticas foram lá: a irmã não canta nada, por que fazer isso na igreja? Para que botar... Ela estava louvando, Deus, não importa, ela cantando num tom errado, você estava ali exagerando na voz, mas ela estava ali dentro da igreja louvando a Deus. Tem culto que eu escuto na rádio toda quinta-feira, lá de Mato Grosso do Sul, de uma igreja, que tem o culto das irmãs lá, culto de oração. E as irmãs cantam sem instrumento nenhum. E daí pega os corinhos antigos, né? Culto hoje vai ser... E canta do jeito delas. Tudo desafinado, eles erram a letra, mas a gente sempre está cantando ali para louvar realmente o nome do Senhor Jesus. Isso não quer dizer que você tem que dar o pior para Jesus. Não, ao contrário, tem que fazer o melhor. Se puder ensaiar 2, 3 vezes em casa, ensaie. Mas faça aquilo de coração para levar a presença de Deus. E com palminhas, ali são palmas. E culto hoje vai ser maravilhoso. Glória a Deus. E a gente ouve lá no fundo, glória a Deus, glória a Deus. A gente vê que são pessoas humildes. Mas estão ali fazendo de coração. E às vezes vem esses vídeos na internet, no YouTube, ali colocando ali, escandalizando os crentes. E tem crente que vai atrás. Colocando, mas para que fazer isso na igreja? Por que sapatear na igreja? Por que falar alto na igreja? Por quê? Assim, por quê? Porque nós sentimos a presença do Espírito Santo. E quem sente a presença do Espírito Santo é fogo abrasador, não é gelo, não. E às vezes tem crente na igreja que se escandaliza quando alguém faz uma coisa diferente na igreja. Eu não estou fazendo. O que você irmão está fazendo? Isso aí eu vi lá no centro espírita. Você viu no centro candomblé. A Bíblia diz que Miriam dançou. Tá. Fé. Mas por que Simão teve fé? Porque se você voltar um pouco ali no versículo 4 diz: e quando acabou de falar, quem acabou de falar? Jesus. Ou seja, Jesus estava pregando. A fé veio pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ou seja, Pedro, Simão ali, ele não teve fé assim, e de repente, teve fé, não. Ele ouviu antes o sermão de Jesus. Por isso que depois do versículo 5, ele falou isso. Mas, sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluia.
Olha, Senhor, não tenho condições. Olha, aquele cursinho lá é muito difícil, é caro. Aquela faculdade lá, medicina, advogado, quem faz isso, Senhor? Eu sou um pouquinho, eu não tenho nada. Coloca a tua fé em ação. Olha, Senhor, eu não tenho condição. Olha, não tem jeito, mas eu tenho fé, Senhor. Eu tenho meios, eu tenho a tua palavra. Eu tenho, Senhor, a coragem, o ânimo, Senhor. Não sei como, mas o Senhor vai dar condição. O Senhor vai dar jeito. O Senhor vai abrir uma brecha para mim fazer aquele negócio que eu tenho, aquele plano que eu tenho, Senhor. Mas você acha que eu ganhei de graça quando entrava na prefeitura ali, na prefeitura velha, todo suado, carregado de jornal na bicicleta, montei o jornal desse tamanho assim na bicicleta atrás, tinha que cuidar para não empinar a bicicleta. E eu chegava na prefeitura ali suado, foi verão forte, e subia aquelas escadarias e colocava o jornal naquela Câmara de Vereadores, que na época era a Câmara de Vereadores, era na prefeitura. Levava na Câmara de Vereadores, subia aquelas escadas, cansado, suado. Depois tinha mato e lei para fazer inteiro ainda com aquele jornal na bicicleta. Você acha que eu ganhei de graça? Está trabalhando na prefeitura ou não? Eu subi as escadas e estava profetizando um dia eu vou trabalhar aqui. Mas eu não tenho dinheiro para fazer cursinho, para passar em faculdade. Eu nunca fiz cursinho, não. Mas eu exerci a minha fé e comecei a estudar a palavra. E também fora a fazer uma faculdade. E comecei na faculdade. Mas eu queria entrar na prefeitura, meu sonho. E entrava, subia as escadarias e profetizando um dia eu vou trabalhar aqui. Eu dava graça lá, porque eu descansava um pouquinho. Chegava em cima, colocava o jornal, daí ia na cozinha ali e tomava um cafezinho. Às vezes era o único alimento que eu tinha durante o dia. E nem sabia se a noite ia ter em casa alguma coisa para comer. Porque quando vendia picolé, não chupava nem picolé para sobrar mais comissão para comprar torresmo e fubá para levar para casa. Fala baixo, candela. Por isso que eu digo para você, meu irmão, irmã, agradeça a Deus. Dê glórias a Deus se você nunca passou fome na tua vida. Dê glórias a Deus por isso, porque a fome, ela é terrível. Você lembra da pregação que foi feita aqui do presbítero Luiz? Sobre cozinhar os filhos? A fome faz coisas terríveis. Sobre a tua palavra. Eu escutei a tua palavra agora, voltando. Eu escutei, Senhor, o teu evangelho. Eu estava desanimado, Senhor. Mas agora, de acordo com a tua palavra, Senhor, eu vou fazer isso. Pode ser que não dê certo, mas eu vou tentar. Tem pessoas que dizem, eu nem tento. Irmão, tem aquele negócio para mim lá. Eu não posso pegar. Você tentou? Não tentei. Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Seja, ouvindo, mas de onde está vindo? Veja como a palavra de Deus é completa, igreja. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, através da palavra de Deus. Não está dizendo, a fé vem pelo ouvir o Takayama. Claro que nós temos que ouvir as mensagens, mas não colocar ali naquele que está pregando a nossa idolatria, não. Ouvir da palavra de Deus. Você tem o direito de ouvir a palavra de Deus e ir na Bíblia, conferir se aquilo que o pregador, a pregadora está falando está na palavra. Porque aqui é bem claro, ouvir da palavra, pela palavra, através da palavra. Então, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Em Tiago 2, 17, ainda no terceiro tópico ali, fé, né? 2,17 Tiago, diz assim: assim também a fé. Isso aqui é forte, ó. Isso é forte, mas eu tenho que falar. É Tiago 2,17. Se quiser conferir lá, confira. Não estou inventando nada aqui, ó. Assim também a fé, vírgula, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Em outras palavras, se não tiver obras, não tem nem fé. Não tem fé. A Bíblia diz, é morta? Se é morta, não existe. Sério isso. É muito sério. A fé sem obras é morta. É possível, sim, fazer obras
sem fé? É possível, claro. Está cheio de entidades que fazem obras, tem que reconhecer isso. Tem muitas entidades que fazem muitas obras. E muitas vezes nós, evangélicos, estamos falhando nisso. Aí fora está cheio de entidades fazendo obras. Então, é possível fazer obras sem fé, mas nunca ter fé sem obras. Guarde bem esse, na verdade, aqui foi como é que chama? Uma frase filosófica que eu mesmo, quando estava estudando a palavra, eu veio na mente essa frase e fiz essa frase filosófica. É possível fazer obras sem fé, mas nunca ter fé sem obras. Frases filosóficas são aquelas frases assim que você tem que parar para meditar. Eu tenho mais ou menos umas 10 ou 11 frases que eu mesmo, na minha autoria mesmo. Uma delas é: a vida é igual a um jardim em preto e branco. É uma das frases que eu tenho uma listinha lá de frases que eu, da minha própria autoria. Quarto ponto para nós irmos para o encerramento: obediência. Ali no versículo 5, tudo no versículo 5, ó. Foi 1, desânimo, 2, sinceridade, 3, fé. Agora, quarto, obediência. Está lá no final do versículo 5. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Por que obediência? Porque Simão já tinha falado antes que ele estava desanimado. Eu não peguei nada. Ele poderia dizer: Senhor, eu não peguei nada. Se não peguei nada, agora o Senhor mandando que eu vou pegar. Não. Ele obedeceu. Ele sabia que não tinha pego nada. Ele sabia que não tinha dado certo. Aquele irmão sabia que não tinha dado certo aquele negócio. Não tinha dado certo aquele plano, aquele projeto, aquela compra, aquele agrado da família não deu certo. Mas ela ouviu a palavra. Disse: tenta de novo. E ela não questionou. Disse: eu fiz uma vez e não deu certo. Mas agora eu vi a palavra. O pregador falou, a pregadora falou, eu vi. Fiz uma vez e não deu certo, mas vou tentar de novo. E foi o que eu fiz. Fiz vários concursos. Reprovei praticamente na maioria dos concursos. Reprovando. Fazia para casa, escutava o resultado. Não passei. E aí na prefeitura, no último lugar, eu fiquei com o último lugar. Eram 3, eu peguei o 3º. Mas Deus cumpriu a sua promessa. Eram 27 vagas. Quer dizer, 3 vagas, 27 candidatos. E eu peguei a última vaga. Por pouco que eu não perco para o japonês, para avaliar um japonês ainda. Quer dizer, eu venci uma raça que diz que é bastante inteligente. Eu fiquei na frente dele. O japonês que trabalha lá na Prefeitura de Rio Negro agora. Talvez os irmãos já tenham visto um japonês que caminhava assim com a perna meio torta, uma pastinha assim. Trabalha na Prefeitura de Rio Negro agora, passou no concurso lá de Rio Negro. Após eu, era ele. Ou seja, se eu não conseguisse, o japonês estava no meu lugar na Prefeitura. Mas Deus cumpriu a sua promessa. Aleluia! Eu poderia citar aqui vários exemplos daquilo que Deus fez na minha vida, igreja. Mas até isso eu tenho certeza que tem muitas pessoas que na igreja não acreditam. E ainda até criticam muitas vezes. Não, o irmão lá está se vangloriando. Quem deixa que se vanglorie vai estar contando testemunho. Glória a Deus, se tiver uma pessoa que venha todo dia no culto que conta o testemunho. E a pessoa: não, mas está sempre exaltando. Se Deus fez, testemunha. Se Deus te abençoou todo dia testemunha. Mas irmão, vai dizer que eu estou me vangloriando, eu estou recebendo sol, eu estou recebendo vida aí. O que Jesus falou? Sereis minhas testemunhas. Satanás não quer que as pessoas venham testemunhar. É por isso que coloca na mente das pessoas: não fique se vangloriando, e ganhou isso, ganhou aquilo, fez isso, fez aquilo. Sim, tem que falar assim, porque é esse o testemunho que vai edificar a igreja. Eu notei aqui na oração que a irmã Camille parece que é batizada com línguas, é isso? Eu não sabia. Eu vi ali por acaso. Busque. Essa é uma coisa que, claro, não é isso que vai fazer de você um homem cristão, não é questão, mas é importante. São os gemidos inexprimíveis que você começa a enrolar a língua e você começa a falar. Não é que você vai aprender na faculdade a falar. Não, é uma coisa que você aprende na igreja através da oração. E eu aprendi através da oração. Deus nos usou através da oração a enrolar a língua num culto de terça-feira. Culto de oração na igreja, onde se busca através da oração a presença do Espírito Santo. Então ali no quarto ponto, obediência. Mas
sobre a tua palavra lançarei a rede. Tem algumas versões que diz mais sobre a tua palavra. De qualquer maneira, tem o mesmo propósito. Sobre quer dizer em cima, ou seja, a palavra do Senhor. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Ou seja, a palavra do Senhor foi antes, espiritualmente falando, depois da rede. E sobre quer dizer embaixo. Ou seja, de qualquer forma é válido, porque em cima está a palavra. Ou seja, está coberto pela palavra. Tanto em cima como embaixo. Isso não está escrito ali. Sobre é em cima. E sobre, bemudo, é embaixo. Então tem algumas traduções que diz sobre a tua palavra lançarei a rede, ou seja, por cima ou por baixo, mas sempre a palavra de Deus está na minha e na tua vida. Diga amém, diga graças a Deus. E sobre a tua palavra em tudo que você fizer, mesmo que tenha tentado 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você lança a tua rede, faz a tua parte, que Deus vai ser contigo. E o quinto, para finalizar aqui, é o resultado de tudo isso, são as bênçãos. E a bênção aqui no caso, que é? Versículo 6. E fazendo assim a rede, colheram uma grande quantidade de peixes e rompeia-se. Olha só, igreja, isso é abundância, prosperidade. Uma grande quantidade de peixes que rasgavam, rompiam as redes. Significa bênção para você. Se eu tivesse no banco, ele está dizendo amém, glória a Deus, é para mim essa palavra em nome de Jesus Cristo. A bênção final, então, aqui nesse caso, era a colheita de uma grande quantidade de peixes que nem mesmo a rede aguentou. Isso se abriu. Eu creio que depois continua ali, né, dizendo que eles encheram o barco deles e encheram outro barco. Olha só, eu vou parar por aqui, porque Deus vai me dando mensagem que de repente vou até meia-noite. Mas tinham 2 barcos ali. De Simão e companheiro e mais outro barquinho. E para terminar, não foi Pedro que foi o primeiro discípulo a ser escolhido. Sabe quem foi? Isso é para nosso conhecimento. Foi André. Mas isso eu vou deixar para você, se for curioso, procurar onde está na Bíblia. Foi André. E André, que daí chamou Pedro. Aplauda o Senhor bem forte.